Olá, irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu coração nesta noite. Espero que o Senhor possa te visitar nessa noite, possa tocar no seu coração e possa mudar a sua história, possa mudar o estado em que você se encontra. Porque onde a palavra de Deus é liberada, há transformação. Onde o Espírito de Deus habita a paz, a vida. Há um transbordar da sua presença nessa noite, na sua casa, na sua vida. É isso que eu declaro para você em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Nós oramos nessa noite, Pai. Colocamos diante do Senhor as nossas vidas, nossa casa, nossa família. Colocamos diante do Senhor este culto. Colocamos diante do Senhor cada um dos irmãos, Pai, que estão nos assistindo nesta noite, Pai. Nós sabemos que não tem sido tempos fáceis. Sabemos, ó Pai, que há uma saudade, Senhor Deus, que aperta nos nossos corações de estarmos juntos, Pai amado, em um só local, louvando e adorando ao Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor tem abreviado o tempo, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que no tempo certo, Pai, vamos estar reunidos como uma família do Senhor, em um só propósito, em um só espírito, em um só local, adorando ao Senhor. Mas enquanto isso não acontece, Pai, visita-nos, cada um de nós nesta noite, porque estamos, ó Pai, com os nossos corações no Teu altar, para Te engrandecer, para Te exaltar, para glorificar o Teu nome. Por isso, aonde, Pai amado, cada um dos Teus filhos estão nesta noite, recebe, Pai, recebe desse lugar a adoração, recebe desse lugar o louvor, recebe desse lugar a gratidão, Pai amado, de cada um de nós nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos nesta noite um tempo de abundância do Senhor, um tempo de vitória, um tempo onde a graça maravilhosa do Senhor alcança a vida de cada um aí nos seus lares, Pai, na sua casa, na sua família, Senhor Deus, Pai amado, na vida dos seus filhos, dos seus familiares. A tua presença nesta noite, ela alcança cada um dos teus filhos e ela transforma, ela cura, ela liberta, Senhor Deus, e ela vivifica pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos nesta noite vitória, vitória, vitória sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai. É assim que será, para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Graça e paz, boa noite. Nessa noite eu estou aqui para declarar sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas casas, que nós estamos chegando em um novo tempo, que o Senhor tem para nós algo diferente para nos entregar nessa noite. Eu quero declarar que você vai se revestir com a armadura de Deus. Com a armadura de Deus, você vai ficar livre das ciladas do diabo. E nessa noite, que enquanto você louvar ao Senhor, você possa estar se sentindo revestido pela unção, pelo poder, pela proteção do Senhor. O Senhor manda nos dizer nessa noite que Ele tem algo para nós, que a sentença do diabo vai cair por terra, que aquilo que Ele tem decretado sobre a minha vida, sobre a sua vida, cai por terra hoje, em nome de Jesus. Que enquanto nós louvarmos, as cadeias se romperão, muralhas cairão, e Deus vai fazer na sua vida aquilo que você nem imagina. Eu quero dizer que o Senhor, esses dias, Ele está selecionando a igreja dele. Ele está cuidando dos seus. Ele está dizendo para nós: não deixe o seu amor esfriar. Não deixa. Jesus precisa de mim e de você. Jesus tem propósito nas nossas vidas. Ele manda dizer para nós nessa noite: desperta, ó tu que dormes, porque Ele tem algo para fazer para nós. Nós vamos declarar nessa noite 3 canções, aonde você vai lembrar que você tem um pai que tem cuidado da sua vida. E que você, porque existe um Jesus que está vivo, que é real, você pode crer no dia de amanhã. Então nós vamos declarar nesta noite que o rei está voltando. Ele está voltando e ele quer levar a sua igreja, ele quer levar a sua noiva, né? Depois nós vamos declarar que não há ferrolhos,
Não existem ferrolhos, porque as portas não vão fechar para o povo de Deus. Pode tudo estar parado aí fora, mas o nosso Deus diz para nós que nada é maior do que Ele. Então nós vamos declarar essa canção, declarando que o Senhor está conosco e que não há nada que possa fechar o que Deus abriu. Amém? E a última canção você vai declarar que você é livre. Você é livre. E nada além do sangue na sua vida, porque você é guardado pelo sangue do Cordeiro. Eu quero te pedir que você nessa noite ore pela sua casa, pela sua família. Enquanto passa esse último louvor, você vai declarando: Senhor, minha casa é lavada pelo sangue do Cordeiro, minha família é guardada, o anjo da morte não entra nesse lugar. Eu quero declarar sobre você que a unção, o poder, a ousadia de Deus está sobre a sua vida. Vamos juntos louvar ao Senhor nesta noite e declarar as bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre sua família, sobre os seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós.
de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. Eu sou livre. Nada além, nada, nada de Jesus. Eu sou livre. Nada, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus, de Jesus. É o teu sangue, de Jesus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve.
tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, cante ao Senhor, com muito louvor. Olá, crianças! É com muita alegria que eu convido vocês para participar do próximo culto de Santa Ceia presencialmente. Espero a sua presença. Olá, crianças! Eu quero desejar uma semana de paz, de bênção, com muita alegria para vocês. Crianças, agora eu vou fazer uma oração para a vida de vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu oro agora para a vida dessas crianças. Senhor, faça que essas crianças tenham uma semana de bênção e de vitória e que elas consigam vencer cada dia com muita fé. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. Nós engrandecemos o teu nome. Nós declaramos que só o Senhor é Deus das nossas vidas, das nossas casas, das nossas famílias. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe, Senhor Deus, a nossa gratidão nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluias. A palavra do Senhor, irmãos, ela diz que os louvores rompem as cadeiras e a unção, ela despedaça os jugos. Eu creio que a unção de Deus, o poder de Deus, ele se manifestou na sua casa, na sua vida, através desses louvores, em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ou simplesmente acompanha comigo a palavra de Deus que diz assim, ó: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, simplicidade e pureza. Simplicidade e purezas devidas a Cristo. Ou seja, nós fomos exortados nessa palavra, irmãos, a não nos separarmos da simplicidade que há em Cristo. O Senhor Jesus, ele foi simples nas suas atitudes, nas suas ações, na sua forma de pregar, na sua forma de falar e na sua forma de viver. Porque não é com complexidade, não é com muito falar que as coisas vão acontecer, mas com um espírito, irmãos, de mansidão, que realmente é o que transforma e é o que muda as vidas das pessoas. Se nós formos olharmos, irmãos, para os irmãos do Novo Testamento, principalmente os irmãos que estão descritos ali nas epístolas de Paulo, nós vamos perceber que esses irmãos, eles não andavam procurando milagres. Na verdade, nós vamos perceber, irmãos, que eles andavam no reino de Deus. E eles viam
a mão milagrosa do Senhor em cada momento das suas vidas, em cada circunstância das suas vidas. Então, eu queria falar um pouquinho hoje, irmãos, a respeito de como que nós vamos atrair os milagres de Deus para as nossas vidas. Se esses irmãos do Novo Testamento, irmãos, eles acreditavam que a vida normal seria uma vida de milagre, os milagres eram comuns para eles naquele tempo. Por que que isso hoje não acontece na sua vida? Por que que isso não acontece na minha vida? A questão é que, infelizmente, o que era padrão para eles, o que era normal para eles naquela época, deixou de ser para os nossos dias de hoje. Então, parece que existe um segredo para se obter o milagre de Deus. Existe uma fórmula para se obter o milagre de Deus. E aí as pessoas, elas vivem buscando desesperadamente essa forma, essa maneira de se obter o milagre que se tanto espera na vida. Seja em qualquer área, irmão. Seja na área da saúde, do casamento, das finanças. As pessoas estão desesperadas por milagres. Mas quando nós olhamos para as cartas de Paulo, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos, irmãos, que a vida de fé e de milagre era algo natural para aquelas pessoas. Então, o que o Senhor nos chama nesse tempo, o que Ele quer nos exortar nesse tempo, nessa noite, é para que nós voltemos, irmãos, à simplicidade e à pureza que há em Cristo. E é na pureza e na simplicidade que há em Cristo que está a chave para o milagre de Deus nas nossas vidas. Se você precisa de milagre, se você quer receber um milagre, se você tem necessidade de um milagre de Deus na sua vida, a chave está na simplicidade e na pureza de Cristo. E aí eu quero te convidar para ler comigo, irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Eu sei que esse é um texto da Bíblia que você já conhece, que você já leu, mas eu queria te chamar hoje para nós, juntos, refletirmos um pouquinho mais a respeito desse texto de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, vamos ler do versículo 25 até o 29. Então, o versículo 25, ele diz assim, ó: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Irmãos, quando nós lemos esse texto e percebemos a realidade dos discípulos, o Senhor, ele nos mostra o seguinte. Ele nos mostra, irmãos, que a vida com Deus não se desenrola, ela não acontece numa estufa espiritual, numa redoma protegida. Não. E também ela não acontece, irmãos, em uma colônia de férias, onde tudo é só diversão, onde tudo é só alegria. Pelo contrário, as tempestades, elas chegam sobre as nossas vidas. E eu quero te dizer que elas chegam para todos. As tempestades, irmãos, elas são inevitáveis. Elas chegam tanto para os ricos como para os pobres,
tanto para os crentes como para os descrentes. A tempestade, ela alcança a todos. Elas são imprevisíveis. Elas nos pegam, irmãos, e muitas vezes sem um aviso prévio. E muitas vezes essas tempestades da vida, elas fogem do nosso controle. Deus, ele não nos livra da tempestade. Eu preciso que você entenda isso. O que Deus faz é nos livrar na tempestade. Porque as tempestades, elas vêm sobre as nossas vidas, ela vem sobre a minha vida, ela vem sobre a sua vida. Então, Deus não impede que as tempestades elas cheguem até nós, mas Deus nos livra na tempestade, em meio à tempestade, em meio à tribulação, em meio ao mar furioso. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. Mas as adversidades, irmãos, elas são como ensinos para nós, são como lições para nós. E muitas vezes, as maiores tempestades que nós enfrentamos, que acontecem nas nossas vidas, elas não são exteriores, elas não são por fora, mas são tempestades, são aflições que agitam a nossa alma, que levam vendavais furiosos para dentro do nosso coração. E aí Deus, ele permite que nós sejamos apanhados de surpresa com situações adversas. Por quê, irmãos? Por que nós somos sacudidos em meio à tribulação, em meio a lutas, em meio à angústia, em meio a forças que muitas vezes nós não damos contas? Por que isso acontece conosco? Irmãos, as tempestades, elas podem ser inesperadas para nós. Mas eu quero te falar, para Deus, não. Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Nós até podemos estar fora do controle, mas Deus não está fora de controle. Todas as situações da minha vida e da sua vida, elas estão no controle do Senhor. Então, Jesus, irmãos, ele não chegou antes da tempestade, mas ele chegou depois que ela se agravou ali no mar, na vida dos discípulos. E essa, irmãos, por incrível que pareça, é uma das maiores tensões das nossas vidas. A demora de Deus em agir muitas vezes. O maior drama que enfrentamos não é a tempestade, mas a demora de Deus nos socorrer em meio à tempestade, que muitas vezes cria nos nossos corações aflição, desespero, ansiedade. Jesus, na verdade, irmãos, ele não estava longe da situação e nem estava indiferente ao drama dos seus discípulos. Se você acompanhar no texto, você vai ver que ele estava no monte, orando por eles. Quando você pensa que o Senhor está longe, na verdade, ele está trabalhando em seu favor, em algo maior e melhor para você. Irmãos, o Senhor ele não dorme, ele nem cochila, mas ele trabalha, irmãos, para aqueles que nele esperam, diz a palavra do Senhor. Ele não chega atrasado. Nem a tempestade, por sua vez, está fora do seu controle. Pelo contrário, ele está no controle da sua vida. Creia nessa verdade. O Senhor Jesus, ele age no tempo certo. E às vezes, as circunstâncias, as situações, são lições que nós precisamos passar para crescermos, para avançarmos, para irmos adiante com o Senhor Jesus. Jesus, ele sabe aonde você está, querido. Jesus, ele sabe como você está e para onde ele vai levá-lo. E creia, ele vai levar a um porto seguro, a um lugar de descanso. Jesus, ele não chegou atrasado ali no Mar da Galileia. O seu socorro veio na hora certa, na hora oportuna.
aquela tempestade que aqueles discípulos, que aqueles servos estavam passando, tinha uma finalidade, tinha um propósito, né? De levar os discípulos ali a uma experiência profunda com Jesus. Foi isso que aconteceu ali na vida de Pedro. Ele viveu uma experiência sobrenatural. Uma experiência que provavelmente mudou a sua vida. Mas isso só foi possível, irmãos, por causa da tempestade que eles estavam passando. Esse texto de Mateus, irmãos, ele nos ensina princípios de como receber o milagre de Deus em nossas vidas. Olha, o milagre está em como Pedro saiu do estado de pânico, de medo, de desespero e pulou do barco e passou a andar como se ele estivesse andando sobre o asfalto, como se um asfalto estivesse debaixo dos seus pés. Esse é o milagre desse cenário. Como que Pedro saiu? O texto diz que eles achavam que era um fantasma e começaram a gritar. Como que Pedro saiu dessa circunstância de pavor, de medo, de desespero, pulou do barco e começou a andar sobre as águas? Como que isso aconteceu? É sobre isso que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Irmãos, as condições para o milagre começou quando Pedro ainda estava dentro do barco. Quando ele ainda estava vivendo a situação de tempestade, a situação de medo, a situação de conflito. Ele estava no barco com medo, aterrorizado. Por quê? Porque eles tinham visto ali um fantasma. Mas algo começou a mudar dentro de Pedro. Entenda isso. As condições para o milagre começou quando Pedro ainda estava no barco. Então o milagre começou, irmãos, a acontecer primeiro dentro dele. Então as coisas começaram a mudar de dentro para fora. Quando as coisas mudaram dentro de Pedro, aí sim as circunstâncias externas começaram também a mudar ao seu redor. Todo milagre, irmão, começa dentro de mim. Todo milagre começa dentro de você. Dentro do seu coração, dentro do seu ser, começa no seu espírito. Não podemos, irmãos, aceitar as coisas como elas estão. Por quê? Porque Jesus, ele está dentro de você, ele está dentro de nós. Quando nós recebemos a Cristo, o Senhor, ele passou a morar dentro de nós. E é Jesus Cristo que está dentro de você, que tem o poder de fazer com que as circunstâncias mudem a seu favor. Se confiarmos nessa natureza de milagre, irmãos, que está dentro de nós, as coisas vão mudar na sua vida. Creia nisso. Perceba que as circunstâncias exteriores ali naquele barco, elas continuavam a mesma. Elas não mudaram. O vento era o mesmo. O mar era o mesmo. A tempestade era a mesma. O barco também era o mesmo. A noite escura, naquela circunstância, também era a mesma. Irmãos, nada mudou. Era a mesma coisa. Porém, Pedro havia mudado nas circunstâncias. Percebe como a atitude de fé de Pedro, a ação de Pedro, a forma como Pedro se posicionou a partir daquele momento que Jesus falou com ele, mudou a circunstância dentro dele. E aí sim, as circunstâncias externas passaram também a mudar. Ele fez, irmãos, do mar agitado uma estrada para chegar até Jesus. Olha que coisa tremenda isso. Pedro fez daquela situação, daquela circunstância, daquele mar agitado, daquela tempestade, uma estrada para chegar até Jesus. Sabe, irmãos, eu sei que temos passado por grandes lutas nesse tempo, por grandes dificuldades.
Sabe? Cada um sabe aquilo que está vivendo. Não tem como dimensionar de uma forma geral, porque as circunstâncias são muito particulares para a vida de cada um. Mas o que o Senhor está falando conosco nesta noite é para que, em meio a circunstâncias adversas, irmãos, nós possamos construir uma estrada, construir um caminho que nos leva até a presença de Jesus. Quando nós estamos na presença de Jesus, as circunstâncias mudam, a tempestade se acalma, o coração se aquieta. Na presença de Jesus, irmãos, tudo se transforma. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluias. Irmãos, segunda coisa, foi o próprio Jesus que, de certa forma, colocou os discípulos naquela situação, naquelas circunstâncias. Se você pular um pouquinho para trás, nós lemos a partir do versículo 25 até o 29, mas se você ler o versículo 22, você vai ver que está escrito assim, ó: logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. Então veja que eles foram, naquela viagem, atravessar para o outro lado do lago por uma ordenança de Jesus, por uma palavra de Jesus, por obediência a Jesus. Eles não estavam fazendo aquilo de conta própria, mas eles estavam debaixo de uma direção de Jesus. E é interessante que, mesmo debaixo de um propósito, mesmo debaixo de uma direção, mesmo debaixo de uma palavra, a circunstância que foi a tempestade não deixou de acontecer na vida deles. Ou seja, mesmo cumprindo a vontade de Jesus, ainda assim pode, irmãos, vir tempestade. Então, não aceite o espírito de acusação sobre a sua vida, que o diabo tenta se levantar e dizer que muitas vezes você está passando por circunstâncias adversas por conta de atitudes erradas suas. Não, as circunstâncias, elas muitas vezes são direcionadas por Deus para que nós possamos crescer, para que nós possamos exercitar a nossa fé em Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, irmãos, quando Deus está no controle, todo problema é apenas o quê? Uma gestação para o milagre que ainda está vindo. O problema é apenas uma circunstância que Deus está no controle para transformar em um milagre na sua vida. Amém, irmãos? Há, obviamente, no entanto, outras situações que são consequência de nossas próprias escolhas, de nossas próprias atitudes, que vão de encontro à vontade de Deus para nossas vidas. Mas não é esse o caso nessa noite. Saiba que o Senhor está no controle da sua vida, mesmo em meio à tempestade. Amém? Outra coisa que esse texto de Mateus, ele nos ensina, é que Pedro, ele andou pela palavra de Jesus. Ele não se levantou de forma imprudente e tomou uma atitude de pular do barco. Não. Pedro, ele só pulou do barco porque ele estava debaixo de uma palavra do Senhor. De repente, ali no barco, todos ficaram surpresos, perplexos com a atitude de Pedro. Ele simplesmente pulou do barco. Alguns ali, naquela circunstância, provavelmente pensaram: nossa, o Pedro ficou louco, pulou do barco. Irmãos, tudo nas nossas vidas começa com uma palavra. Aquele que é o Verbo, ele mesmo foi quem deu uma ordem a Pedro. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, irmãos, o texto da palavra de Deus diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então o verbo é Jesus, a palavra é Jesus. Então, irmãos, para receber o milagre, aquilo que nós tanto buscamos, aquilo que nós tanto esperamos, o milagre é através da palavra viva de Cristo. Mas a palavra viva, ela vem através da palavra escrita, através da Bíblia. A palavra de Deus é um dos segredos, irmãos, para o milagre. Então, decida hoje andar pela palavra, mas também decida hoje a buscar o milagre na palavra. Decida hoje buscar o poder de Deus através da Bíblia. Não deixe, querido, nesse tempo de ler a Bíblia. Não deixe de buscar a vontade de Deus para a sua vida na Bíblia. Eu sei que muitas vezes nós somos levados a ler livros. Livros que edificam a vida. Livros que são testemunhos de vitórias, que são ensinamentos, que são um passo a passo de algo que o escritor viveu. Mas não se iluda, irmãos. Todos os princípios que são expostos nesses livros são extraídos da Bíblia. Então, vá direto à fonte. Você precisa de uma palavra viva para que o milagre se realize na sua vida. Mas essa palavra viva, querido, ela vem através da palavra escrita. Leia a palavra, viva a palavra e, principalmente, ande pela palavra de Deus. Amém, queridos? Outra coisa que fica muito claro nesse texto, irmãos, aonde Pedro recebeu o milagre do Senhor Jesus. Andar pela fé. Jesus, ele poderia perfeitamente, como ele já havia feito, ter acalmado a tempestade. Bastava uma palavra sua para ele acalmar a tempestade. Mas em vez disso, irmãos, ele chamou a Pedro. A sua palavra, a palavra de Jesus, acalmou a Pedro, acalmou o seu coração, acalmou o seu estado de aflição, de desespero, de medo naquele momento. E lhe encheu de fé. Foi a palavra de Jesus que atuou no seu coração, gerando fé, que lhe impulsionou a sair do barco. Pedro, ele não aceitou ficar parado no barco. Ele teve uma atitude. Muitos, irmãos, querem um milagre, mas não têm a atitude de fé. Aceitam as circunstâncias difíceis como se essa simplesmente fosse a vontade de Deus. Olha, irmãos, o sofrimento não é a vontade de Deus. Deus quer nos dar vitória, quer nos dar vitória hoje. Portanto, o Senhor, ele te chama para ter uma atitude de fé, para que você salte desse barco de tribulação, para que você salte desse barco de desespero, para que você pule desse barco de dor, de agonia, de medo. Porque a fé, irmão, ela muda o destino das pessoas. É a fé que muda o destino. Foi a fé que mudou o destino de Pedro. Ele creu na palavra de Jesus quando Jesus disse para ele: vem. Olha, irmãos, Pedro, ele não disse: Senhor, se és tu, então acalma a tempestade. Não foi isso que ele disse. Ele disse: Senhor, se és tu, manda-me que eu vá ter contigo sobre as águas. Que tremendo isso, irmão. Que poderoso, que ousado da parte de Pedro. Que fé da parte de Pedro. Sabe, irmãos, ele ali instigou a Jesus a liberar sobre a vida dele uma palavra. E ele recebeu a palavra. E quando ele recebeu a palavra, ele teve uma atitude de fé. Viver por fé, irmãos, é aquilo que Deus espera de nós. Deus espera de nós que nós confiemos nele, na sua palavra, na sua vontade para nossas vidas. O milagre
ele vem àqueles que vivem no caminho da fé. Ele vem àqueles que andam no caminho da fé. Vem àqueles que andam por fé. Então, nós precisamos dar o primeiro passo. Assim como Pedro deu o primeiro passo. Assim como Pedro desafiou Jesus e recebeu uma palavra, vem. Então, irmãos, o Senhor está falando com você nessa noite. Vem, desça do barco. Saia desse barco que tem te trazido tristeza, que tem te trazido aflição, que tem te trazido medo, que tem te trazido pânico, que tem te trazido ansiedade. O Senhor fala para você nessa noite, vem. Simplesmente creia. Saia do barco. O Senhor, Ele segura na sua mão e te leva a andar sobre as águas nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Glória a Deus. E a última coisa, irmãos. Pedro, ele agiu em obediência. Assim que Pedro, ele ouviu a frase, a palavra, vem, ele obedeceu. Assim que Abraão, ele ouviu o seu nome ser mencionado por Deus, quando Deus falou assim, Abraão, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Eles responderam, irmãos, em obediência. Veja que se Pedro não tivesse saltado do barco, o milagre não teria acontecido na vida dele. Então a fé, ela está intimamente ligada à obediência e à ação, à atitude, ao posicionamento. Pedro, ele teve um posicionamento diferente quando ele recebeu a palavra. Quando ele recebeu uma injeção de fé na sua vida. Ele estava ali com as mesmas circunstâncias, com a tempestade, com o barco, com a escuridão, com o vento forte, mas quando ele recebeu uma palavra, que a fé foi acionada dentro do seu coração, ele teve uma atitude, ele teve uma postura, ele teve um posicionamento que impulsionou ele, irmãos, a sair do barco. O que eu estou querendo te falar nessa noite, querido? A fé sem ação, sem atitude, não tem valor nenhum. Não vai transformar, não vai mudar. Se queremos ver as coisas acontecerem nas nossas vidas, precisamos sair do barco e caminhar sobre as circunstâncias difíceis. Para ver Deus entrar em ação, irmãos, nós, primeiramente, precisamos entrar em ação. Você precisa entrar em ação. O Senhor está te chamando nessa noite para você entrar em ação. As águas, irmãos, elas não engoliram Noé. Não engoliram. O mar vermelho não engoliu a Moisés e nem o povo. Pelo contrário, através dele, eles passaram para terras seguras. Eles passaram para ir rumo às promessas de Deus para a vida deles. Porém, irmãos, tanto Noé, quanto Moisés, quanto Pedro, tiveram que enfrentar o mar. Tiveram que enfrentar a tempestade. Mas acredite na palavra de Deus. Acredite na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela fala lá no Salmo de número 118, versículo 17. Ela diz assim, ó, nós não morreremos. Antes viverei e contarei as obras do Senhor. Aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Veja que só existe o livro dos Atos dos Apóstolos porque os apóstolos agiram. Porque os apóstolos fizeram coisas. É por isso que teve histórias, é por isso que teve coisas para se escrever a respeito deles. Porque eles agiram, eles não ficaram parados. Por isso o livro é Atos, os atos que os apóstolos praticaram. Então, irmãos, se queremos ver a nossa história ser mudada, nós precisamos ser como os apóstolos, precisamos ser como Pedro, precisamos agir
em meio às circunstâncias. Comece, irmãos, hoje a escrever uma nova história na sua vida. Vamos juntos, como igreja, mudar a nossa história através da fé. Vamos juntos, como igreja, escrever um novo capítulo. Um capítulo de vitória, um capítulo de bênção. Um capítulo onde Deus nos chama, irmãos, para andarmos sobre as águas, sobre as circunstâncias, para enfrentarmos a tempestade, confiando tão somente nele, porque ele é fiel na sua vida e ele vai mudar as circunstâncias da sua vida, da sua casa, nesta noite, em nome de Jesus. Creia nessa verdade, creia nessa palavra. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Uma vida de fé, uma vida de quem recebe o desafio de andar sobre as águas. Eu queria orar com você nessa noite, querido. Aí onde você está, feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração, porque o Senhor nessa noite está injetando no seu coração um ânimo novo. O Senhor nesta noite está injetando no seu coração uma porção dobrada de fé. A fé que te permite andar sobre as águas. A fé que te permite andar sobre as circunstâncias. A fé que te permite andar e vencer as barreiras, das dificuldades, da tribulação, da tempestade. É essa fé que o Senhor nessa noite injeta no seu coração, na sua vida. Por isso receba a fé, receba a mudança de estação na sua vida. Receba a palavra de Jesus que diz: vem! Salte do barco, salte da tribulação, salte das circunstâncias adversas e vem para a vitória. Vem por um caminho sólido sobre as águas de encontro ao Senhor, porque é na presença do Senhor, é diante do Senhor que a sua realidade vai mudar, que a sua circunstância vai mudar, que a sua casa vai mudar, que a sua finança vai mudar, que o seu casamento vai mudar, que a sua saúde vai mudar. É na presença de Deus que o milagre acontece. Creia nessa verdade nessa noite, meu irmão, e tome posse em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Creia nessa verdade, irmãos. Essa palavra, ela trouxe ânimo para o meu coração. Ela trouxe vigor para o meu espírito. Eu creio que o Senhor tem um tempo novo para as nossas vidas. É um tempo de esperança sendo renovado na vida de cada um de vocês. Eu quero declarar sobre você, nesta noite, uma semana de vitória, uma semana diferente, uma semana de milagre, uma semana onde o Senhor te convida a andar sobre as circunstâncias, te andar acima das montanhas, acima das dificuldades, aonde quando você está acima, irmãos, você consegue olhar do alto as coisas e perceber que elas não são maiores que a sua fé, que elas não são maiores que o seu Deus, que elas não são maiores que a sua coragem, que a sua determinação. Então creia que o Senhor está com você. Grandes coisas o Senhor já te levou a passar e esteve com você nesse tempo. E maiores coisas o Senhor tem para a sua vida. Por isso, creia que esta semana é a melhor semana da sua vida. É uma semana de abundâncias, de bênção e de prosperidade sobre você, em nome de Jesus. Seja você e a sua casa e toda a sua família abençoado por Deus nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia.